Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro diário que nós temos através do Facebook do Centro Espírita Dom Feliciano, para trazer um pouquinho das mensagens que nós temos, um pouquinho da doutrina espírita. E vamos, como sempre, começar com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, através da rede social, já que não podemos estar presencialmente, em função dessa pandemia. Mas estamos aqui unidos através dos nossos corações, com a equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano, que está junto de nós, nos trazendo consolo, nos trazendo amparo, para que possamos ter muita harmonia e paz. Que tenhamos uma conversa fraterna e que possamos, através dela, buscarmos um pouquinho mais para a nossa melhora espiritual e moral, que assim seja. E hoje, meus irmãos, eu vou sair um pouquinho do Evangelho, das obras básicas, e estou trazendo para vocês aqui um livrinho que eu gosto muito. Esse livrinho aqui, ele foi editado em 2004, tá? Foi a 5ª edição, eu tenho lá de 2004, ele foi editado um pouco antes, que é, alguns talvez conheçam, outros não, que é esse livro aqui, ó. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Tá? Por que A Sombra do Abacateiro? Chico tinha um trabalho aos sábados na Vila dos Pássaros Pretos, em Uberaba. Ele fazia um trabalho de evangelização e também um trabalho de caridade, onde ele, para aquelas famílias carentes que iam lá, nessa Vila dos Pássaros Pretos, ele dava alimento, ajudava essas famílias da maneira que ele podia. E esse livrinho conta algumas dessas histórias entre o ano de 1980 e 1985. E eu vou trazer hoje uma dessas histórias. A história ocorreu no dia 28 de março de 1981, um dia muito chuvoso em Uberaba. Diz que chovia muito e Chico estava apreensivo, esperando que a chuva amenizasse para que o trabalho fosse feito. A copa dessa mangueira era muito grande, mas mesmo assim a chuva era tanta que não conseguia dar condições de proteger as pessoas lá da chuva. Nesse dia havia uma equipe de TV da Rede Globo para fazer um programa do Fantástico, que estavam gravando de dentro de um carro. Eles não estavam na chuva. Como de sempre, várias caravanas estavam presentes de vários locais, e naquele dia em especial tinha um grande número de caravanas de Curitiba, do estado do Paraná. A prece de hábito foi feita pelo um dos companheiros da casa espírita de Chico Xavier, né, o professor Thomas, e quem coordenava esses trabalhos também era um outro companheiro lá da casa, o senhor Weanecker. Tá. Chico tomou a palavra no início lá dos trabalhos, logo após a prece, e explicou como é que funcionava. Até porque tinha esse programa lá de televisão. Esse trabalho que eles faziam de evangelização funcionava de duas maneiras, de duas partes, melhor dizendo. A primeira parte era os comentários das pessoas presentes, tinham de 2 a 4 minutos, para tecer o seu comentário sobre o que havia sido lido. E a segunda parte, Chico disse que, olhem a frase que ele disse: o encontro com os amigos que nos hospedam. Então, na segunda parte, era o encontro que os amigos que o hospedam. O que quer dizer isso? Com a espiritualidade, o encontro, né? A conversa, o que a espiritualidade estava trazendo para eles. Como eu disse, cada um podia falar 2 a 4 minutos. O evangelho daquele dia foi o capítulo 25, Buscai e achareis. E as pessoas começaram a falar.
Um que falou é pelo trabalho, aí eu vou lendo aqui o que as pessoas foram fazendo, os seus comentários, né, desse capítulo lá do Evangelho, 25º, buscai e achareis. Um desses amigos que estava lá, dessas pessoas que estava lá, disse assim: é pelo trabalho que caminhamos rumo à conquista do amor. Foi o comentário que ele fez, né? Outro assinala dizendo: o trabalho conjugado à oração junto com a oração, né, constitui excelente antídoto contra a tentação. O autor dessa obra também falou e disse assim, que o trabalho, longe de ser uma expiação, é uma bênção de Deus. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu acho que ele já desencarnou, o Gasparetto, que pintava com as mãos e com os pés, mediunicamente, também estava presente, e Gasparetto destacou que o trabalho como terapia, e não como obrigação, né? A mãe dele, a dona Zíbia Gasparetto, também estava presente, uma médium que escreveu diversos livros, ela eu sei que já desencarnou, né, que escreveu diversos livros, apreciado por muitas pessoas, disse, adverte-nos, diz o autor, para o trabalho de nos conhecermos intimamente. O alerta que ela faz, o trabalho de nos conhecermos intimamente. Lergenton, um amigo de uma cidade próxima, Peirópolis, diz, o trabalho é a nossa âncora. Márcia, também da Casa Espírita, diz o seguinte, ajuda-te mensagem para que tenhamos iniciativa própria, e que o céu te ajudará, traduz a confiança que devemos dispor na providência divina. Olha que trabalho bonito esse estudo feito embaixo de uma árvore. Apesar da chuva, toda aquela coisa, aquelas famílias estavam ali e não se afastavam dali, e estavam quietas, escutando e esperando também a hora de Chico falar. E aí o autor diz assim, ali estão essas famílias, né, estão ali por necessidade e não por ociosidade, é essa a definição que ele deu daquelas famílias. E agora chegou a hora do Chico falar, né, chegando a hora do Chico falar, inspirado, diz o autor, por Emmanuel. E Chico fala, o sol estava querendo aparecer, um arco-íris apareceu na hora que Chico ia falar e Chico fala. Estamos aqui reunidos sobre a chuva para nos conhecer com mais segurança. Estamos numa hora de confrontação. Já vão entender tudo isso, meus irmãos. Quantos não gostariam de estar trabalhando sobre a chuva? Ele fez uma pergunta. Quantos enfrentam o problema da seca, da terra seca, ressequida? A calamidade da seca é compatível com o terremoto. Olhe só as palavras de Chico, inspirado por Emmanuel. Aí ele diz que há mais de 2 anos não chovia em 7 estados da federação. Isso em 81 ele falou. Em João Monlevade, Minas Gerais, uma cidade de Minas, centenas de operários lidam com ferro quente, com ferro em fogo, nas grutas. São os mineiros, né? Eu conheço moças que trabalham em boates para sustentar as mães que estão nos sanatórios, nos hospitais. Os que trabalham no clima de calúnia, em busca de numerários, de dinheiro, né, para obtenção do pão de cada dia. Isso tudo ele dizendo que conhecia. Nós não vamos esquecer essa chuva como uma lição de advertência. Lição
advertência. Hoje vamos retornar aos nossos lares com um conhecimento mais amplo de uns para com os outros. A felicidade, ao que parece, nunca ensinou nada a ninguém. Olhem essa frase. A felicidade, ao que parece, nunca ensinou nada a ninguém. Pela primeira vez há 15 dias aconteceu um desastre, ele comentando. A primeira vez, fazia 15 dias, tinha acontecido um desastre de companheiros que retornavam a São Paulo, que tinham ido lá na casa onde ele trabalhava e tiveram um acidente. E aí ele diz, muito certamente irão falar que isso teria sido talvez obra até da espiritualidade, né? E aí ele diz, mas estarão se esquecendo de agradecer os milhares de reuniões dos dias em que não houve nada. E aí ele continua com a lição da chuva, que ele disse. A chuva é uma amiga que também veio enfeitar o nosso culto, para termos a sensação, olhem só, meus irmãos, para termos a sensação dos que estão embaixo das pontes, dos casebres, dos andarilhos. Esta, ao meu ver, encerrando Chico, é a nossa maior lição da tarde. Ele citou as que trabalham em boates, que trabalham em como se tratava de buscar e acharei, aqueles que trabalham com os mineiros. Ele citou aqueles que, através da calúnia, buscam a sua riqueza. E aí ele diz que a felicidade, ao que parece, nunca ensinou nada a ninguém, porque ali as pessoas estão buscando a felicidade, a porta estreita, poderíamos dizer. E aí Chico encerra dizendo que a chuva, né, que a chuva foi a maior lição da tarde, porque nos mostrou a sensação daqueles que não têm um teto ou um teto precário, daqueles que estão embaixo das pontes e daqueles que são os andarilhos, que nem sequer um teto precário têm. Vamos agradecer a oportunidade mais uma vez que nós tivemos dessa bela lição que Chico nos traz através desse seu trabalho que ele fazia de evangelização, e possamos nós também aproveitar a cada instante da nossa vida, cada situação, e ver que essas situações nos trazem lições, ensinamentos para que possamos sermos melhor, para que possamos entender melhor os desígnios de Deus para conosco. Obrigado, Pai, obrigado, equipe espiritual do Dom Feliciano, que nos está sempre junto de nós, e que tenhamos muita paz, muita harmonia, muita luz e muito amor sempre em nossos corações. Que assim seja.